Bom dia. Bom, é, como vocês sabem, nós já estamos falando sobre as vanguardas europeias, né, que surgiu justamente para dar um avanço à arte, tá? E falando um pouco novamente sobre as vanguardas, vamos dar uma retomada. As vanguardas europeias, elas surgiram justamente para dar uma transformação tecnológica na virada do século. O automóvel, o avião, o cinema, eles foram tipo um avanço tecnológico que acelerou o olhar do homem para o mundo moderno, novas maneiras do homem enxergar a realidade e em meio a essas transformações surgem várias manifestações artísticas. Tá, as que são da vanguarda é o expressionismo, aqui tá presente, ó, o cubismo, futurismo, fuvismo, dadaísmo, surrealismo, tá? Ambas fazem parte das vanguardas. O que são as vanguardas? As vanguardas elas surgiram justamente para os artistas se manifestarem de forma que não seja uma forma clássica. Então, por exemplo, quando a gente vê uma obra surrealista da Frida, a gente percebe que a maneira de pintar não é a mesma que lá atrás no Renascimento. Ou a gente também percebe que, por exemplo, no dadaísmo, o Marcel Duchamp ele faz várias obras onde ele pensa em se manifestar contra o consumismo, enfim. E nessa questão, o artista ele está pensando no conceito ou na ideia da obra e excluindo a estética, que era algo muito visto antes das vanguardas, lá atrás na arte clássica. Então a arte moderna ela abre esse espaço para os artistas eles discutirem sobre determinados assuntos e se manifestarem. Então aqui no Brasil tiveram alguns artistas que fizeram parte das vanguardas, inclusive da Semana de Arte Moderna. Vamos falar, por exemplo, da Anitta Malfatti, que fez parte da Semana de Arte Moderna. E os artistas, eles podiam simplesmente mostrar sua ideia de forma que não fosse uma maneira clássica. Então, por exemplo, a Anitta Malfatti, ela fez uma obra em que ela pintou um homem, mas ela pintou com outras cores, não com as cores clássicas que a gente conhece. Ela pintou um homem de rosa. E isso chocou, porque não era uma coisa comum, não era uma coisa clássica, tá? Então, falando sobre as vanguardas, é isso. São obras com mais ideias, mais conceitos. O que eu quero que vocês façam é pensar em algum tipo de obra, enfim, escultura, pintura, gravura, fotografia, que vocês possam falar sobre as vanguardas. Como vocês vão fazer isso? Por exemplo, pega um período da história das vanguardas, o surrealismo, e aí vocês podem falar sobre do conceito do surrealismo. Então, por exemplo, o surrealismo ele fala justamente sobre você falar, interpretar os sonhos, tudo que está na sua mente. E aí você vai criar uma fotografia ou, enfim, você vai criar um, um filme, uma pintura, uma escultura que tem a ver com o surrealismo. Ou, por exemplo, falando do dadaísmo. O dadaísmo é um período que falava sobre a luta contra o consumismo e era um período mais revolucionário. Então, tanto que foi bem na Primeira Guerra Mundial que surgiu. Então, eu vou falar sobre o dadaísmo. Vai pegar as características do movimento dadaísta para criar essa obra, tá? Ou então, vou falar do fuvismo. Fuvismo era um movimento que usava muitas cores, tá? Muitas cores fortes, os traços eram traços mais robustos, e aí você pode falar, por exemplo, fazer um quadro pintando uma pessoa e usar as cores das cores do fauvismo, que eram cores fortes, predominantes, que era o roxo, laranja, enfim.
Como que vocês vão fazer isso? A princípio, eu vou pedir que seja individual, mas se vocês quiserem fazer essa produção em grupo e cada um produzir uma parte do trabalho e me mandar, pode ser também. Só que essa produção ela tem que ser uma produção artística. Então, por exemplo, eu vou pensar num filme, eu vou pensar numa foto, eu vou pensar num quadro. Eu não é uma montagem de uma coisa teórica. É uma coisa mais prática, mais artística. Vocês vão me mandar a foto desse trabalho, que é pro dia 27, tá? E junto desse trabalho, vocês vão estar me mandando. Vocês já me mandaram alguns fóruns, todos esses também vão ser computados para nota, tá? Que é a nota de participação. Esse trabalho ele vale 6 pontos da média, tá? Então, vocês precisam fazer o trabalho e me entregar pela plataforma do Schools. Estarei disponível numa aula ao vivo no Teams, tá? Se vocês quiserem acessar o link que eu já encaminhei para vocês, acessem, que é importante para vocês tirarem dúvidas, principalmente sobre o trabalho. Hoje eu vou colocar um texto, vou abrir um fórum de um texto e vou pedir para que vocês comentem sobre esse texto, tá? Então, a princípio, o trabalho é esse, valendo 6 pontos na média. Então, é muito importante que vocês façam, tá? E que tenha a ver com algum movimento, fale sobre a característica de um movimento e que seja bem elaborado. Então, por exemplo, novamente, eu vou escolher fazer uma pintura. E a pintura ela tem que ter características, por exemplo, surrealista. Então, eu vou pintar o quê? Vou pintar alguma coisa que eu estou pensando, coisas da mente, tá? É o que vocês precisam pensar nesse momento. Qualquer dúvida, estou à disposição e um abraço virtual.